Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro na semana que nós paramos a nossa vida corrida para falar de saúde. Eu sou a Fabíola, sou nutricionista, sou mãe e empresária, tenho uma vida atribulada, igual a você que me assiste. Mas toda semana a gente decide parar uma hora pelo menos para falar de algo que tem relação com alguma área da saúde da gente. Porque eu acredito que saúde é um ecossistema. Eu posso falar de saúde financeira, saúde emocional, saúde mental, falar de saúde física, de exercício físico, mas no frigir dos ovos, tudo isso se conecta. Então, esse é o objetivo do Pausa Saudável, trazer pessoas aqui de diversos temas para que no fim você tire algo e melhore como ser humano, como pessoa, como pai, como mãe, como empresário, como filho, como profissional, não importa. A gente está sempre aqui trocando para que nós possamos evoluir. Hoje não é diferente, eu estou com uma convidada muito querida que a gente se conheceu e eu vou contar a história de como nos conhecemos, que é a Isabel. A Isabel é uma pessoa tão especial, que ela já mora no meu coração. Ela trabalha com os elementares da terra, que é uma coisa que eu amo, porque quando eu comecei nutrição, e aí eu vou abrir um espaço antes de você dizer quem você é, Isabel. Quando eu comecei nutrição, eu fui vegetariana há 1 ano. E aí, desse assunto, surgiram conhecimentos sobre a terra. E aí, eu fiz curso de aromaterapia. Eu fiz curso de colheita, né? A gente foi plantar, colher, entender como é que funcionava. E dali, eu aprendi que era muito importante, quando eu fosse me alimentar de um alimento que fosse de Deus, uma fruta, uma verdura, eu escolhesse os mais próximos da onde ele foi colhido. Porque existe uma energia vital no alimento que vai se dissipando à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, se eu vou no pequeno produtor do meu bairro, na feirinha orgânica, e aí eu compro uma maçã, essa maçã ela está muito mais viva da mãe terra, do chão, do que a que está na gôndola do supermercado. E aí é por isso que eu me conecto muito com a tua história e com o que tu faz, e eu nem te falei isso antes, porque eu tenho esse conhecimento lá do início da nutrição, em 2013. Né? Então, eu já esbarrei nesse assunto um pouquinho que lá elementar, atrás. né? Que é elementar. Que é elementar. Então, a Isabel, para você se conectar com as pessoas que estão nos assistindo, fala quem é a Isabel. Eu sou Isabel Sommer, herbalista e guardiã da medicina natural. Eu tenho uma história longa, né? Eu sou artista visual, trabalhei em vários setores, mas agora eu estou cuidando dessa grande mãe que nos dá a terra, né? Cuidando com as ervas medicinais. Então, e além disso, é mãe de quem? Esposa de quem? Eu sou casada com o Elbio Sommer, tenho 2 filhos, a Juliana Sommer, o Henrique Sommer. A minha filha é da história, o meu filho é músico e design de som, então os artistas todos em casa, tá tudo em casa. Que delícia, né? E ela mora num cantinho tão querido. A gente foi, subiu numa casa na árvore. Isso. É uma delícia ali. É maravilhoso. É uma canela. Isso, uma caneleira. A caneleira é uma árvore muito grande, né? Ela tem raízes muito profundas. Às vezes eu encontro na frente da casa as raízes delas, porque as plantas, elas se conectam, elas se conversam. Então, uma vai dando nutrição para a outra internamente. Olha só. É uma maravilha isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como é que começou a tua jornada lá nas artes visuais e o que te levou a escolher primeiramente esse caminho? Vou contar a minha trajetória, né? Eu sou a 5ª filha de uma família de 9 irmãos, né? Então, nós éramos, né, 6 mulheres e 3 homens. O meu irmão partiu ano passado. E, no meio disso tudo, a família tinha que fazer render, né? Tinha que trabalhar. Muito cedo, a gente começou a trabalhar. E eu casei cedo, tive meus filhos, mas algo dentro de mim palpitava, assim, algo na busca. E eu vi que eu trabalhava na área financeira, e fui buscar algo que alimentasse a minha alma, que foi fazer artes visuais.
Fui estudar aos 42 anos, me formei em artes visuais, descobri um universo magnífico, né? Em criar porque tu quer criar e a tua alma está pedindo. E dentro disso, dentro da minha trajetória nas artes visuais, eu já fazia frotagem, é um termo francês que foi na França descoberto muitos anos atrás. Eu já fazia frotagem de árvores, de caules de árvores, lá atrás. O meu trabalho de conclusão da graduação em artes visuais foi frotagem de árvores. Eu já inconsciente, né? Eu já trabalhava com isso, já ia atrás dos elementares da terra sem ter consciência. E sempre gostei da terra e numa busca fomos morar num lugar com terra, que a gente queria terra. Eu e meu parceiro de vida. E lá, nesse lugar, eu comecei a plantar, mas assim, sem pensar, sem ter um direcionamento. Até que eu fiquei sabendo de um curso e fui atrás do curso para fazer o curso de plantas medicinais. E essa questão da medicina, né? Que você hoje é guardiã, que você falou, o que significa isso? Guardiã da medicina natural, guardiã herbalista, é quando tu olha todos os elementares da terra e tu te depara que tu tem que ter muito agradecimento, porque a terra ela está te nutrindo e não te pede nada, né? A terra está ali. Está acontecendo tudo ali no subterrâneo. Na minha casa eu tenho composteira, eu vejo o que acontece com o que eu coloco lá na composteira, eu vejo o que acontece em cada canteiro lá. Se eu deixar eles de lado, o que vai acontecer? As ervas vão vir, vão tomar conta. E os elementares da terra, eles estão todo dia nos dizendo algo. Acontece um ciclo silencioso. E eu fui vendo que eu tinha que me apoderar disso para guardar isso, para mim agradecer por isso, porque quando tu guarda isso, tu fala essa palavra, eu sou guardiã, tu tá com um olhar atento a isso, né? Tu sabe que uma árvore precisa de uma poda, ela precisa de um cuidado, assim como o ser humano, né? Então tem esse ciclo silencioso da vida que vai permeando a gente. Então... E você trouxe aqui, por exemplo, alguns produtos, né? O Aflorum, aqui esse outro ritual de renovação. Como é que você chegou nessas ideias que hoje é o teu trabalho? Por que você idealizou isso? E hoje você tem isso aí muito sólido, né? Tem uma marca e tudo. Fala um pouquinho para nós. O ano passado, quando eu fui fazer o curso de ervas medicinais lá em Nova Petrópolis, né, na Mater Setemp, eu fui, para mim, assim, eu vou me abastecer, vou ver o que eu vou descobrir lá. Cheguei lá, é um universo, né? É um universo em Nova Petrópolis, no Sistema Único de Saúde, as pessoas reservam ervas medicinais para tomar. Em vez de tu receber uma cartela de um medicamento, tu recebe ervas. Então, eles estão, assim, com isso muito latente. E eu fiquei fascinada. Sou moradora de Esteio, nós não temos isso, né? E eu vou levar alguma coisa lá para mim. Eu já tinha, né, várias ervas, eu trouxe muda de 42 ervas para Esteio. E assim, não... intuitiva, fui pegando lá, não sabia muito bem como é que ia ser. Aquela coisa, vou levar essa. E plantei, daí eu aprendi todo o processo dentro lá, do plantio, da colheita, da estaquia, do tempo de fazer uma muda, e a secagem, criamos um secador de folhas, né? Como eles orientavam lá de uma maneira muito simples. E eu fui
eu pensava como é que eu chegaria nas pessoas, como é que eu ia como é que eu vou te apresentar um chá, mas, sabe, faltava uma base dentro disso. Em 2023, eu fiz uma ação no IFSUL, como artista convidada da galeria, e eu criei um projeto que é estado de presença dentro da galeria. Eu me aventurei, eu vou fazer algo assim, em vez de eu levar uma tela, eu vou fazer uma experiência, né? Fazer uma experiência um dia inteiro, dia 20 de dezembro de 2023, dentro da galeria do IFSUL, a Galeria Experimental, eu fiz essa ação. Eu levei ervas, secador de folhas, levei toda a minha parafernália para lá, as várias ervas que eu tinha lá. Eu levei cascas para as pessoas fazerem pinturas de árvore, levei chás, e eu preparei um chá que eu chamei a degustação às cegas. Então, eu levei vendas e passei o dia dentro da galeria, das 9 às 9 da noite. E esse momento lá, eu vi que as pessoas ficaram fascinadas com isso. E eu vi que eu tinha algo nas minhas mãos que eu poderia usar, usando a arte, as ervas, os elementares, e eu gostei disso, eu fiquei fascinada, eu gostei, eu quero que as pessoas conheçam isso. Porque lá os relatos eram assim, é muito bom estar aqui, né? É muito bom eu tomar esse chá. Daí eu era o estado de presença. Qual a sensação que as pessoas tinham? Que elas estavam voltando para a sua casa interna, que é o seu corpo. Elas estavam voltando para si, elas estavam lembrando de emoções do passado. E nisso ficou aquele registro, né? Em 2024, na pesquisa de novas ervas, eu me deparei com uma empresa de óleos essenciais. E eu fiquei... eu não conheço, né, os óleos. Eu vou estudar sobre os óleos essenciais. Fui estudar, conhecer e pensar em empresas que fossem ao redor de mim. Para mim ter também, saber como que a empresa trabalhava com isso, como ela cuidava da terra, como é uma empresa daqui de perto, era uma empresa de Santa Catarina. E nisso, uma sobrinha minha me disse: tia, por que tu não cria blends? Por que tu não faz uma mistura tua, né? E daí a radiestesia estava guardada lá dentro de mim, que eu usava assim muito silenciosamente para algumas coisas. E eu pensei assim, eu podia criar algo usando a radiestesia, usando os elementares da terra, porque a radiestesia é algo milenar, né? Os nossos antepassados usavam a radiestesia para buscar água, para lugar onde iriam montar os seus acampamentos. E isso foi me fascinando. Eu vou usar a radiestesia, eu vou... Mas dentro de mim também era aquela dúvida que eu ia entrar num território novo, um território que eu tinha muito respeito, mas se era divino eu fazer isso, eu criar algo. E nisso eu fiz todas as minhas pendulações, utilizei o meu pêndulo e perguntei se era divino eu criar um produto usando a radiestesia. E nisso foi começando a ser criado os blends, né? Porque eu ainda não tinha o nome Aflorum. E eu fui criando e fui fazendo experiências com os familiares comigo. Eu era uma usuária da melatonina para dormir. E daí, durante o ano passado, que nós passamos aquele período muito triste, né, da enchente,
eu fui usando as minhas ferramentas que eu estava criando no pessoal de casa. Fui usando, fui experimentando com a minha neta, tenho uma neta de 6 anos hoje, e daí eu fui vendo que eu tenho algo valioso aqui, então eu vou começar a usar. Comecei a usar de todo o aprendizado com os óleos essenciais na empresa que eu fui franqueada, um grande aprendizado que quando tu usa a melatonina muito tempo, tu fica... Sim, o corpo para de produzir. Isso, e eu estava dependente da melatonina. Aí, nisso, eu fui fazer uma experiência comigo, né? Comecei a usar a minha fórmula ali. E eu vi que eu estava conseguindo dormir, entrava num sono profundo, e daí isso foi começando. Vou criar um para a noite, vou criar um para respirar melhor, vou criar um para boa memória, e fui estudando o que poderia ser usado. Cada formulação foi sendo elaborada um caderno de receita, como os nossos avós faziam. Então eu criei um caderno de receita e eu ia anotando cada formulação feita, escrita manualmente. Então foi um desenvolver muito assim pensado. E durante todo o ano de 2024 eu fiz isso, e aquilo é como aquela coisa silenciosa embaixo da terra, como as plantas, existe a vida secreta das plantas, né? E era uma coisa silenciosa, as pessoas iam gostando, muito bom, e me davam relatos, depoimentos, e foi assim que nasceu os Aflorums, hoje, com nome e sobrenome, né, Aflora. E essa parte silenciosa, que dentro de mim eu pensava, para que caminho eu vou, né? Eu estou criando algo aqui, mas eu não tinha ideia do que eu tinha desenvolvido. Então, foi uma caminhada em 2024 até eu me deparar e olhar para tudo que eu tinha nas mãos, assim, em 2025. Que coisa, hein? Eu falei muito. Não, é isso aí. Eu queria até perguntar para você, assim, porque pode ser que alguém em casa não saiba, né? O que seria radioestesia? A radioestesia é o uso do pêndulo. O pêndulo, uma pedra, poderia ter trazido hoje para nós aqui, para o pessoal conhecer, né? Pêndulo, tu pendula e tu abre um campo energético. Ó, pêndulo é um fio, né, com uma pedrinha. Isso aí. E que você tem um jeito certo de segurar. Isso. Tem um esqueminha assim, que eu não sei como é o nome daquilo. Tu tem uma mesa. Ele balança. Isso. Tu tem uma mesa onde tu vai fazer perguntas e respostas de sim ou não. Se era divino eu criar um produto para as pessoas dormirem melhor. E a minha veia de artista estava junto, né? Criando os blends, foi no ano passado, criando os afloros medicinais, estavam junto porque eu pensava num nome que teria que ser muito assim significativo, que nem o Aflorum Noite Aveludada, que é uma noite de veludo, é uma noite que tu dorme, que tu relaxa, que tu entra, né? Sempre trabalhando o positivo deste composto. Então, foi uma trajetória em 2024 de criar isso tudo, de caminhar e olhar para eles de uma forma muito significativa. E eu não tinha ideia, eu sabia que eu tinha algo nas minhas mãos, mas eu não tinha ideia
de o que isso poderia trazer para as pessoas, como é que eu iria mostrar esses produtos, né? Então, cada produto foi criado usando a radiestesia. Hoje, todos os produtos da Flora, eu criei usando a radiestesia, então tem um catálogo de produtos hoje. Eu trabalho com a radiestesia, eu uso a radiestesia de uma forma muito correta, porque eu vejo assim, não é o meu ego que quer isso. Eu vejo assim, o que é realmente, porque eu posso querer fazer algo e naquele momento não é para mim fazer, né? Na verdade você está sendo instrumento de algo maior que você, né? E tu consegue explicar um pouquinho o que seriam os óleos essenciais? Uma vez eu fui para uma aula, né? E aí me explicaram que óleo essencial é diferente de essência. Sim. Então, se você puder explicar também sobre isso. O que é o óleo essencial? O óleo essencial, ele é a matriz energética da planta. Ele é o esqueleto da planta. Porque ele, para te fazer 10 ml de óleo essencial de mirra, né? Que nem eu te trouxe aqui um galinho de mirra. Precisa de muita mirra para fazer o óleo. Então, o óleo, ele é a pureza total da planta. Então, quando a pessoa não consegue se conectar ir para uma floresta, caminhar, botar o pé na grama, todo esse circuito, se ela tem perto dela algo com óleo essencial, ela está conectada com os elementares da terra. Essência é uma partícula muito pequena de óleo essencial. É uma essência da planta. É essência. O óleo essencial pensa no esqueleto de algo. O esqueleto da planta toda, ela está ali, inteira. Por isso que tem uma força muito grande dos óleos essenciais, por isso que as pessoas usam os óleos essenciais para o ambiente, de uma loja, de um comércio, usa o óleo essencial para dormir. Hoje, o óleo essencial ele é usado para várias doenças, porque ele, dentro do teu cérebro, ele ativa algo que vai te melhorar. Ativa algo que vai quebrar aquela partícula que tu tá ativada em ti. Então, assim, o estudo é muito grande sobre os óleos essenciais. Uma vez eu vi, nessa mesma aula de aromaterapia, que era um curso de 2 dias, a professora colocou uma imagem e era a planta, e aí tinha como se fosse um saquinho, assim, no meio da planta, assim, tipo da hortelã. Aí lá no meio, isso não dá para enxergar olho nu, né? Tinha uma gotinha ali. Pronto, aí ela pega aquela gotinha que é verdadeiramente o esqueleto da planta. Só que ela pega de um monte de planta, porque tem que ter um volume. Porque é muito pequenininha a gotinha, entendeu? É muito pequena. E aí tem que juntar. Obviamente isso aqui não é um óleo essencial, mas só pra você ter uma ideia, pra fazer um frasquinho assim, né? Sei lá, 1.000, 2.000. Isso. Uma coisa surreal, assim, a quantidade. Então, um óleo, por exemplo, de lavanda, para você ter em casa para colocar num vaporizador e dormir, ali tem milhares e milhares e milhares de lavandas. Milhares, que nem o óleo essencial de rosas, que é caríssimo, né? Que as pessoas... quantas pétalas de rosas vai ter ali. Então, a gente pensar que a gente está com a planta com a gente. Andando para onde a gente estiver, a gente vai se conectar com a energia da Terra. Exatamente, Não, por isso que tem tantos estudos já sobre óleos essenciais, né? Então, eu conheço uma pessoa que curou uma dor no ombro utilizando óleo essencial. Não foi medicação, não foi anti-inflamatório, não foi nada. Foi passando todas as noites o óleo no ombro. Porque ali tem uma força energética
sobre-humano, assim, né? Uma coisa que não dá nem pra explicar. Aí tem toda a questão da física quântica, né? Da troca iônica desses óleos com a gente. Eu, por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu tinha muita ansiedade, né? Então eu fui indicada por uma outra nutri a utilizar os óleos para me acalmar. Então, assim que eu começava a trabalhar, a cada 1 hora, assim, eu passava nas mãos e cheirava. E realmente dava uma acalmada enorme. Era um blend. É o que eu não tô lembrada agora, mas eu acho que era laranja. Acho que tinha lavanda também. Tinha umas ervas assim bem interessantes. O lavanda com a laranja e o capim-limão. Capim-limão. Isso. A lavanda te dá centramento. A laranja é aquela coisa de te envolver numa coisa de harmonia, de paz, assim. Mas tu não vai ficar cabisbaixo, querer dormir, ela vai te acender. E o capim-limão tem toda aquela coisa do cítrico que te dá um frescor. Então, cada um age de uma maneira. Cada planta tem algo que vai te proporcionar muito bem-estar. Então, as plantas, elas estão aí para nos curar, né? Eu ia te perguntar isso, assim, qual a tua compreensão em relação à cura das plantas, né, para nós? As plantas, elas, já os nossos antepassados, os povos originários, já trabalhavam com as plantas. Era da maneira que eles faziam as pomadas, com as misturas. Os povos originários, na sabedoria ancestral, eles já vem com isso, que as plantas elas têm tudo para nos curar. Mas se hoje em dia a gente acha que a facilidade é tu ir comprar um medicamento, eu sou totalmente favorável aos medicamentos que salvam as vidas, né? Mas a gente olhar que às vezes se a gente tomar um chazinho, ele vai te acalmar, vai te deixar bem, aquela ansiedade, né? E quantas coisas que a gente plantas que a gente pode macerar, que a gente pode, uma erva que é poderosíssima, né, no litoral catarinense, principalmente, que é a erva baleeira, que eu digo que essa erva ela é uma erva que antigamente, na época das baleias lá, que os caras tiravam no mar, ela dá no litoral catarinense. E eles, quando se cortavam, esfregavam a erva nos dedos para cicatrizar. E alguém da área que estava lá, que viu isso, foi estudar aquela planta. Hoje a erva baleeira é usada para dores musculares, inflamação. Então, uma erva nossa daqui, né? Poderosíssima e que a gente pode usar ela, uma dor muscular, todas as ites que a gente tem no corpo, né? As ites que a gente vai criando, com uma dor aqui, dor ali, né? Eu usava óleo essencial para estudar, para dormir, para entrar numa reunião. Então, eu sempre me preparava para aquele momento que eu queria estar com uma atenção plena. Isso me ajuda muito. Mas deixa eu te perguntar, esse que eu acabei usando agora, ele é relaxamento? Ele é um mãe terra. Esse foi criado, esse Aflorum, mãe Acho terra. que assim, ó. Isso. Aqui nessa outra câmera. Dá para ver? Isso. O mãe terra, ele foi criado para te conectar com o teu eu superior. Então ele te dá uma leveza. Ele te dá assim, tá bom, eu estou aqui comigo, eu estou em paz, eu estou segura. Porque a gente no dia a dia esquece. Tu sentiu isso? Senti. Sim. Tô meio zen agora. Tu tá zen contigo, tu tá Sim. no teu estado que é para te estar. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para óleos, eu já percebi. Poucos minutos depois, o que diz que vai acontecer é tanto que lavanda,
Eu tenho uma memória, assim, muito rápida. Eu durmo com lavanda, né? Eu coloco ali no vaporizadorzinho. Pronto, eu viro pro lado e adormeci, só no dia seguinte. E o meu sono, ele é muito profundo, eu só acordo de manhã. Que maravilha. Eu não desperto à noite. É tanto que eu acordo sem despertador, porque eu acho que eu realmente consigo ter sono reparador. E minha casa é muito silenciosa. Então, ajuda, né? A lavanda aqui, o silêncio da casa, fecho a cortina, o celular longe. Não tem como eu não dormir bem. Daí tu faz um sono que recupera tudo. Tu recupera tudo. E me diga uma coisa, como é que te inspirou a criar o Espaço Criativo, Isabel Sommer? O Espaço Criativo, ele foi criado em 2019. Em Esteio, nós temos uma falta muito grande de locais para a gente compartilhar experiências de arte. E eu estava muito assim, acesa com isso, né? Meu filho é músico e eu vi nessa oportunidade que esse local seria um lugar de troca, co-work, trocas, roda do feminino, várias coisas acontecerem lá. Aconteceram vários eventos, mas aí chegou a pandemia, né? E a pandemia veio para as coisas aconteceram depois lá também, várias tardes criativas, onde eu trazia o espectador que estava lá, o convidado, fazer momentos de criar, de pintar, de ver que não é só, tu não precisa saber criar, tu pode querer, porque daí a gente dá uma orientação, a pessoa consegue criar. Aí o Espaço Criativo foi criado com essa finalidade de co-work, espaço de eventos, reuniões. Daí veio a pandemia, foi alterando aos poucos. E quando eu fiz o curso de ervas medicinais, eu vi que eu tinha que ampliar mais. Eu não poderia só... eu tinha que trazer para as pessoas o que eu tenho ali de ervas, o que eu tenho ali de cura, porque hoje a gente fala pouco sobre isso, sobre as ervas medicinais, a gente fala pouco, a gente deixa isso numa segunda fala, falar da terra, falar do que ela nos dá, que ela nos nutre. Então, hoje, arte, cura, tá tudo junto para a gente cada vez mais buscar isso. Eu não tenho mais, eu não consigo ser só uma coisa, porque a gente pode ser muitos, né? A gente é muitos todo dia. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria dar uma pausa para a saúde mental com a Somos Ive. Olá, eu sou a Ive, uma escutativa para o seu bem-estar emocional, e hoje eu quero te dar uma dica sobre equilíbrio. No ritmo acelerado, a gente entra no automático e nem percebe o impacto na mente. Fazer uma pausa consciente é simples. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo responder. Essa pausa reduz tensão e organiza os pensamentos. Com mais clareza, você toma decisões melhores. Cuidar da mente também faz parte do trabalho. Não é parar, é se reequilibrar. E o que diferencia teus produtos, Isabel, dos produtos que eu posso encontrar, por exemplo, numa farmácia de manipulação? Qual é o teu diferencial? Totalmente. Não existe hoje nenhum produto criado com a radiestesia. Aí eu vou voltar no que nós estávamos conversando, né? Porque eu criei os produtos, eu criei o meu produto. O nome, a Flora, ele foi um nome que, ano passado, quando eu fiz uma ação
Fui convidada como artista. Eu fui para a praça Coração de Maria, em Esteio, e eu levei todas as minhas ervas lá, como artista convidada. Em vez de eu levar meus quadros, eu levei as ervas. Eu fiz uma ação na praça. No dia do rock, eu quebrei o pessoal estava lá com o rock, com as suas telas, e eu resolvi montar minha tenda de ervas lá e mostrar como se criava uma frotagem com uma folha. E trouxe várias experiências. E lá o meu genro, o Breno de Nápoles, ele trouxe esse nome à flora, né? Que nós estávamos buscando que nome, e aquilo fica a flora, de florescer, tá? E lá, daí ficou o nome a flora. E quando eu fui criar, a gente que eu digo, porque hoje a minha filha é sócia, né, da Flora. E eu fui criar, fui pensar na Flora, qual a diferença da Flora. Eu vi que eu precisava de um profissional para olhar para o que eu tinha ali. Porque eu sabia que eu tenho algo, eu sabia que eu tinha feito algo que era bom, que era diferente. Mas eu não tinha olhado com um olhar profissional para o meu produto. Daí tu conhece o Wagner Kellers, e ele que disse assim, não, para aí, tu tem algo aqui. E daí foi que eles, vamos olhar isso com muito, né, vamos organizar isso. E foi que eu vi que eu tinha algo diferente, porque a radioestesia ela é usada hoje em vários locais, mas para criar um produto específico, como tu vai levar para tua casa uma flora, uma mãe terra, tu está te conectando com a energia dos elementares da natureza. Tu está te conectando com a grande mãe, que nos rege aqui, né? Que nos alimenta, que nos nutre, porque sem essa mãe nós não teríamos alimento, né? Nós não teríamos o básico, que é a comida. Eu participava, né, de um congresso chamado Congresso de Nutrição Funcional. E sempre o início das palestras é trazendo produtores do Brasil todo para falar dos biomas e da diversidade que é a nossa natureza brasileira, né? E que a gente tem que ter esse olhar de cuidado, porque, infelizmente, a gente tem uma riqueza gigantesca e a gente acaba destruindo. É diferente de um país menor ou de um país que não tem essa coisa tropical que a gente vive aqui no Brasil, né? E eles dão o maior valor lá fora e a gente aqui tem e não cuida. Verdade. Então, em cada região do Brasil tem alimentos específicos da sua fauna, da sua flora, desculpa, e tem os animais da sua falei ao contrário, né? A fauna são os animais e a flora são os vegetais. E aí, por exemplo, você tem no Nordeste, você tem bastante milho, você tem a mandioca, que faz a farinha, você tem os feijões, né? Aí você já desce ali para o Sudeste, já é outro tipo de alimentação. Aqui no Sul, outro tipo de alimentação. Norte, a mesma coisa. Centro-Oeste, a mesma coisa. E aí, quando eu tô nesses momentos, para mim, é muito de arrepiar, né? Eu ver essas pessoas vivendo da terra e eu podendo ensinar isso no consultório, como nutricionista. Então, eu falo muito assim, ó, se você puder ir na feira do seu bairro, vá. Além de ajudar financeiramente o pequeno produtor, Sim. Esse alimento ele é muito mais conectado com a mãe natureza. Sim, porque o cara teve que fazer tudo ali. O processo todo. O processo. Ele plantou lá, ele botou a semente, ele regou, ele cuidou, ele colheu, Sim. ele higienizou. E ele carregou tudo aquilo e trouxe para a feira. É muito grande isso. É muito gigante. É muito gigante. E você ter consciência desse processo te faz trocar uma energia com aquele alimento diferente. Você sai do automático, que é comer um fast food, entendeu? Você descascar um alimento, por exemplo, uma laranja, você tem todo
um ritual ali de descascar, de cortar, né? Enfim. E aí o tempo que você se conecta com aquele momento ali, com a natureza, mesmo que já tenha tirado, né? Já tá colhido. Eu fiz um pequeno pomar na minha casa. Então eu plantei limão siciliano, eu tenho acerola, tenho bergamota, laranja, jabuticaba. Então, tudo assim, pequenininhas, mas vão ficar gigantes. Sim. E aí já estão nascendo as jabuticabinhas, pelo menos esse ano nasceram umas 6 ali, eu comi, né? Então, assim, nossa, é tão prazeroso colher do caule ali. E tem gente que nunca viveu isso. Nunca viveu. Que nunca subiu numa árvore. Pois é. A brincadeira que eu mais gostava era subir em árvore quando era criança. E daí tu tá conectada. A gente, quando tu tá neste ambiente, o sentir é diferente, né? É um sentir que mexe com todo o teu corpo, toda a tua energia, né? Até a energia vital. Eu sinto isso, sim. É um retroalimento ali. Tu tá ali, tu te conecta, tu te alimenta e tu vês, aquilo tudo tem uma conexão ali interna, né? É por isso que a humanidade, ela tá muito mais estressada, muito mais irritada, porque ela se desconectou, né? E quando a gente tá na natureza, a gente sente uma calma. A gente sente o conforto de estar, como você bem falou, a mãe natureza. Escuta a palavra mãe. Mãe conota maternidade, aconchego, proteção. E aí, às vezes, você senta no chão e você se levanta, parece que você levou uma bomba de energia, assim, né? Eu já sei, né, pela física quântica, que quando você toma um banho de cachoeira, ou toma banho de mar, ou coloca os pés na grama molhada, você faz troca iônica com a natureza. E isso é o maior antioxidante. Já que a vida corrida nos oxida, ir para a natureza antioxida. Então tem que ter esse equilíbrio. Você sai da vida corrida ali, da cidade de pedra, né, escritório, só problema para resolver. Sai daquele ambiente e coloca os pés na grama. E fica ali, meia hora. Só você, o silêncio e a natureza. Não tem como você não voltar energizado para casa não tem. E ter um bom relacionamento com seus parentes. Não tem como. Só que o que a gente faz? Sai do escritório, pega trânsito, se aborrece no caminho, chega em casa, não tem paciência com o filho. É. E as crianças hoje, elas sentem falta disso. Eu vejo, assim, que quando elas veem aquele espaço lá, a minha neta, ela vai lá ela vai lá se nutrir no meio pega uma folhinha, vai brincar de folha. Brincar de folhinhas, fazer comidinha de folha. É um processo que tu volta e ela se nutre. Então, a gente não esquecer o que a gente tem. Mesmo que seja um vasinho pequeno. Pequenos detalhes da vida da gente, né? Um detalhe, né? Trazendo aqui, que tu tá falando, que a gente deixou de fazer o que os nossos ancestrais faziam, né? Que é o caminho de volta para casa, né? Então, no nosso catálogo da flora, nós temos sais energéticos, que são ervas com sal, que tu vai te conectar contigo. Quando tu faz um escaldapé, tu volta para o teu centro, tu volta para tua casa, que é a nossa casa aqui, né? Como é que a gente está cuidando da nossa casa? A nossa casa de moradia, né? Que é a nossa casa onde a gente habita. E os nossos utensílios, móveis e utensílios estão todos aqui. É. Como é que eu habito a minha residência? Como eu cuido dela? Porque às vezes eu estou cuidando da residência do outro, né? Não da nossa. Que analogia perfeita. Né? Como é que eu estou cuidando da minha casa? Da minha casa, né? A principal aqui, o meu quarto de dormir, que é o meu cérebro. Como que eu cuido disso? Então, se a gente for olhar a nossa casa, ela é muito grande. E às vezes a gente fica olhando para a casa do vizinho. A casa do vizinho é mais bonita.
Mas a nossa tem que estar boa. Qual é a tua perspectiva, a perspectiva do futuro, né? Eu sempre penso, a minha perspectiva é longa, eu quero muita saúde. Então eu vou cuidar da minha casa. E eu mexo com a terra, com tudo, e eu também me desconecto da terra. Eu vou lá e faço meu autocuidado, minha autocura, porque eu também sou humana, né? Eu vivo aqui, mas eu sei que eu posso voltar. E é muito bonito a gente pensar no nosso corpo como uma casa, né? Eu gostei demais. Até queria que você falasse um pouquinho, assim, existe algumas ervas que são mais interessantes. Vamos falar um pouquinho mais tecnicamente, assim. Você trouxe a mirra, né? Para que serve a mirra? Qual é a importância? Tá aqui embaixo. Tá Isso. Aqui. Vou mostrar para quem tá vendo. Vou plantar, gente. Mais uma pro meu então, cheirosa. As ervas, né? As ervas medicinais, eu não tenho como pensar fora dos povos originários, os povos que vieram antes de nós, que cuidaram da terra. Não tem como, né? Nossos avós, nossos pais, nossos antepassados, como eles se cuidavam, como é que eles se nutriam. Um chazinho, uma mistura, uma pomada, feito com alguma banha, com alguma coisa. Como que esse povo trabalhava, né? Então, assim, falar da mirra, a mirra, ela é poderosíssima, ela é uma conexão com a espiritualidade de luz, a mirra. Então, a mirra chegou nas minhas mãos como um presente, quando eu abri o espaço criativo, um casal me deu de presente e eu plantei. E um dia veio uma intuição que eu deveria fazer mudas e dar para as pessoas que fossem me visitar. Porque eu ia propagar essa intenção de se conectar com a energia, uma energia de luz, uma energia superior, que a mirra foi um dos presentes, né, dados lá atrás, Jesus. Então ela tem uma conexão muito grande com uma energia de se conectar com a nossa energia de luz. Então quando essa folhinha aqui, tão pequena, né, quando ela secar, pode queimar ela, fazer um incenso, ela tem um aroma. E eu tenho uma conexão muito grande com as outras ervas, mas a mirra, eu adotei que ela é eu vou presentear as pessoas, que muitas pessoas nem conhecem a mirra, né? Nem sabem, tem mirra. Claro, aqui nessa caixa que eu te presentei, tem canela, e a folha da canela. Então a canela é poderosa, porque ela é uma árvore muito frondosa, muito grande, muito poderosa, e ela se conecta com as outras plantas. Em muitos momentos lá eu encontro canela lá numa outra parte do meu pátio lá. Então elas estão se conectando, elas estão se nutrindo, né? Existem várias, né, plantas, né? Tu quer uma planta uma planta de proteção, um chá. Existe maravilhas de chás, né? Um chá poderosíssimo hoje que as pessoas poderiam adotar na sua vida é o chá de espinheira santa. O espinheira santa é um chá que ele é usado, ele tem um composto nele que, em vez de tu usar o omeprazol, tu usar a espinheira santa. Para o estômago, né? Para o estômago. Então, cada chá, ele tem uma potência maior em cada órgão do corpo, em cada cuidado da nossa casa. Entende? O guaco é poderosíssimo para todas as vias aéreas. Então, é a gente olhar que a grande mãe nos presenteou, cada um tem uma finalidade. E a farmácia também usa
as ervas para poder fazer as medicações. Sim. Só que é um detalhezinho, não vem a força que é você fazer o chá. Fazer o chá. Minha avó me criou tomando chá de boldo para indigestão, chá de hortelã para dormir melhor, camomila para dormir também. Então, assim, eu já tenho um pouquinho dessa coisa de tomar chá, até porque eu gosto de tomar chá. Gosto mesmo, assim, sabe? Eu tomo chimarrão com facilidade aqui no sul porque o meu paladar já é pro amargo. Então, foi fácil para mim gostar do chimarrão por ter tomado chá de boldo, de carqueja, lá atrás, Sim. né? E nem achava tão amargo, Não né? achei, nunca achei. É, porque o chá de boldo, ele é uma limpeza do fígado, né? Ele limpa o fígado e limpa o sangue, né? Então, é pra gente olhar, assim, a pequenos detalhes, né? Lá na minha casa eu tenho uma árvore enorme de espinheira santa, né? Então, as pessoas me pedem, para as pessoas não se medicar, vamos dar um chá. E o chá você faz com a folha ou com o tronco? Tira a lasca do... Depende da planta, né? Todas as ervas que eu Com tenho lá, caulezinho. as folhas. São as folhas. São as folhas. É uma infusão. É uma infusão. Daí aí quando tu vai preparar esse chá, tu pode intencionar. Da mesma forma que tu intenciona usar um afloro medicinal, tu intenciona fazendo um chá. Porque o chá, se tu botar as folhas ali, tem todo um preparo, botar água quente, tampar e deixar, tu vai intencionar a tua cura. Porque tu é o teu próprio xamã, tu é o teu próprio curador. Excelente. E o que você espera, assim, despertar nas pessoas com o teu trabalho, né? Seja numa exposição, numa oficina, ou lá na Power Hub. Qual a tua chama? A minha chama? A minha chama é... Eu tenho que, quando eu me curo, eu curo o outro. Então, quanto mais eu intencionar isso, que as pessoas se envolvam e sintam isso que eu sinto, as pessoas vão sentir isso, vão se conectar. Quanto mais eu puder falar isso, quanto mais eu propagar a nossa grande mãe terra e tudo que ela tem, eu vou estar bem feliz. Porque a gente tá para olhar isso, né? E emociona, né, Isabel? É que é o teu propósito. Quando a gente tá no caminho no caminho que Deus mandou a gente ir, a gente sente essa emoção, Isso. né? É o propósito da gente. Tava entrevistando uma outra pessoa mais cedo e eu falei sobre isso, né? Quando traz paz no coração, é porque é para ser. Isso. Se angustia, não insiste. Não é o fluxo. Entendeu? E eu aprendi que o meu caminho é a nutrição. Porque quando eu falo de alimentação, o que é óbvio para mim, para o outro é uma grande informação. Para você é a mesma coisa. Você falar de ervas pode ser óbvio para você, mas para quem te escuta, nossa, uau, sério? Então quer dizer que a mirra é importante? Pronto, transformou a vida ali de alguém, né? Isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Se tu olhar para aquilo que tu tá fazendo e sabe que tu vai transformar, se tu te transformar, já é um caminho. Já é um caminho. Já é um caminho. E se tu confiar e acreditar nisso, tu sabe que isso vai ser um diferencial. Tu falar da nutrição para o outro e ele vai olhar em uma pequena coisa lá na casa dele, vai mudar. E quando eu vou falar das ervas medicinais, a pessoa vai olhar, olha só, minha avó fazia um chazinho para mim. Nas muitas experiências que eu tive dentro da galeria, esse ano a gente fez, e eu fiz mais um experimento com os alunos, e a lembrança dos alunos, dos jovens, era o chazinho que a minha mãe faz para mim. Entende? Então é uma memória afetiva muito curativa. Eu falo sobre isso. Que nutrição, às vezes você
Ontem eu fiz uma delícia de abacaxi pro meu filho, que adora, o mais velho. Mas eu não sou de fazer doce. Porém, eu fiz porque às vezes você vai ter que tomar decisões pela memória afetiva, pela comensalidade, porque aquilo também é nutrir. Só que ao invés de nutrir o organismo somente, eu estou nutrindo a relação. Estou tendo tempo de qualidade com o meu filho. A gente sentou, comeu juntos. Então, assim, tudo é compensação. E aí, quando você traz essa coisa das ervas, não tem como você não já ter se conectado com uma pessoa da sua família mais velha que você e ela não tenha falado sobre isso. Sim. Porque isso era mais comum antes. Hoje você tem caixinha de remédio em casa. Eu tenho uma caixa de chá, tá? Eu tenho uma caixa de chá. Mas tem gente que só tem a caixinha de remédio. Só a caixinha de remédio. Os nossos lá, eles vencem, porque o que tem tá vencido. Os meus remédios são... Eu tenho até que olhar a minha caixinha. Eu tenho uma pequena caixa de remédio. Mas assim, é só remédio pra cólica, dor de cabeça. Isso. Porque ninguém fica gripado lá em casa, gente. Temos uma Florum para TPM. Pra TPM. Para TPM cólica, vamos trabalhar isso. Vamos, mas nem todo mês eu tenho. Até nisso eu sou, assim, privilegiada. Eu passo pela menstruação sem sentir, porque eu só sei que eu tô, porque, né, enfim. Mas não sinto dor, não sinto enxaqueca, não fico inchada, nada. É impressionante. É porque cada vez tu tá equilibrando mais teu corpo da maneira como tu tá vivendo, o que tu tá comendo, o que tu tá bebendo e o que tu tá te nutrindo. Emoções também. A tua casa mental, ela tem que estar bem nutrida, porque isso senão... aí. Eu tô numa fase muito boa, graças a Deus. Mas, Isabel, estamos já terminando o nosso horário. 1 hora passa voando, né? Voando. Meu Deus. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós, né? Uma frase, talvez, que seja uma frase guia para as pessoas que quiserem se aprofundar desse assunto, né? Quem sabe através de você se inspirarem, você ser inspiração para quem está nos assistindo. Deixa uma mensagem para nós. Olha, eu sempre tenho essa frase que eu coloco, né? Quando eu me curo, eu curo o outro. Que eu acredito que a minha cura ela está relacionada a isso. Quanto mais eu conseguir avançar dentro das minhas dores, do meus algo dentro de mim que eu desconheço, eu ir lá na minha terra interna lá e fazer uma boa limpeza, tirar minhas ervas daninhas, né? Então, que nem é um novo ciclo para mim agora, então eu já penso assim, bom, tá na hora de eu arar essa terra aí, para poder semear e florescer para o novo ano, né? Então, quanto mais eu me olho para mim e penso na terra, como eu me adubo, como eu me nutro, eu vou estar conseguindo transmitir para o outro aquilo que eu quero. O outro vai conseguir, eu consegui fazer esse espelhamento, é isso que eu penso. Então, essa é o meu propósito, de levar as ervas medicinais para onde eu não tem limite, né? Eu penso sempre que o céu é o limite. Muito legal. O trabalho da Isabel é bem especial mesmo. A gente se conheceu na Power Hub lá em Esteio. É uma confraria, né? E eu te ouvi 5 minutos lá, que você teve a oportunidade de mostrar o teu trabalho. Eu disse, eu vou conversar com ela quando terminar isso aqui. E aí a gente se conectou e continua conectada. Conectada. E a gente vai ainda fazer muitos projetos juntas. Isso mesmo. Almas afins, elas estão... os fios invisíveis que nos unem, eles estão todos conectados. Então, eu posso estar longe de ti, mas eu estou conectada contigo, eu estou torcendo por ti. A mesma coisa aqui. E isso aí é uma conexão. Sim. As conexões do invisível, como as grandes árvores fazem, se conectam internamente e elas se ajudam, sabem
tem a vida secreta das plantas e elas sabem quando uma vai que vai morrer, elas sabem, elas ajudam, elas fortalecem. Isso é muito grande. Olha só, né? Eu adorei essa parte de que existe uma vida secreta das plantas. Existe, porque elas se conectam, elas se nutrem, elas mandam seiva umas para as outras. Elas mandam, então, energeticamente, eu te mando energias, eu te conecto contigo, eu te dou algo. Tu disse uma coisa muito bonita quando foste lá no espaço, né? Tu tá dando uma parte de ti que eu fiz aquilo intuitivamente, eu não tinha pensado, né? Mas eu sabia que eu estava transmitindo algo ali. Quando eu entrego uma muda de mirra para um visitante, para alguém, a pessoa está levando uma parte daquilo, mas ela vai propagar, que ela pode propagar aquilo. Isso aí, muito bonito. Eu acho que eu tô numa fase de expansão de consciência tão grande que é por isso que a gente se conecta, porque tu também tá nesse momento, né? E eu sou uma eterna aprendiz. Então, Isabel, queria te agradecer, assim, o aprendizado, a partilha, esse teu conhecimento aqui que você trouxe para nós. Eu espero que a gente possa impactar pelo menos uma pessoa. O Pausa Saudável, ele tem esse papel. Se eu impactei uma vida, eu já fiz o que era para fazer aqui nesse programa, entendeu? E não é à toa que a gente vai fazer, já está caminhando para o terceiro ano. Maravilha. E aí a gente sabe que muita gente já teve histórias aqui que transformou vidas realmente, porque a gente fala de tudo que tem relação com saúde. Quem acompanha todas as semanas sabe que eu dou uma diversificada grande aqui. Então, eu comecei lá atrás só entrevistando nutricionistas. E hoje eu trago pessoas como você. Maravilha, eu só tenho a agradecer. É uma médica, né, gente? É uma médica da natureza. E quanto mais a gente puder propagar esse conhecimento ancestral, quanto mais a gente se olhar para esse lugar que existe dentro da gente, mais a gente vai se curar. Né? Mais a gente vai caminhar e poder ter liberdade de pensamento, né? Sim. De poder se curar com os elementares da Terra que estão aí. Né? Eu acho, né? Ainda não tenho total convicção, mas enquanto a sociedade acha que nós seremos dominados pela inteligência artificial, eu acho que o ser humano vai entender que a gente está na contramão da vida, da natureza, da espiritualidade, e vai haver um resgate grande. Porque assim, toda vez que eu me conecto com outro ser humano, isso é que me faz bem. Então, a pandemia, ela veio, mostrou que o isolamento social não foi bom, aumentou muito os índices de ansiedade, depressão na sociedade, do burnout. Hoje já é lei que as empresas têm que olhar para a saúde mental dos trabalhadores, porque está todo mundo adoecido de alguma forma. E aí, quando existem pessoas que têm, digamos assim, esse propósito, que quer deixar esse legado, essa escuta do que tu tem para dizer, Isabel, faz com que a gente volte para o que a gente já tinha antes e a gente esqueceu como é que era. Né? Quando eu falo de alimentação, eu estou resgatando a natureza lá da minha avó, como é que ela vivia. Quando você fala de planta, de medicina com as ervas, você está também voltando lá para os nossos antepassados. Só que, olha só como a gente é privilegiado. Eu conheci o que não é bom, sei do que é bom lá atrás e posso escolher. Porque é muito pior quando a minha avó não tinha, por exemplo, as medicações que existem hoje. Então, as pessoas morriam muito mais cedo pelas bactérias e vírus que existiam na época. Agora a gente tem a medicina. Só que a gente se voltou que, só a medicina resolve, só a indústria farmacêutica resolve. Não, pera lá. Isso aqui é uma alternativa. Mas se eu tenho o direito de discernir da natureza, da medicação, e aí eu consigo resolver com a natureza, vamos continuar aqui na natureza. Só na hora do aperto é que eu vou para o outro recurso. E aí as pessoas, elas estão muito só celular, e estão deixando de conversar, de se conectar com o outro, né? O jovem de hoje não tem tolerância para ter um relacionamento longo, e aí os relacionamentos estão descartáveis.
Só que por que antigamente a gente tinha mais tolerância, mais paciência? Porque não tinha o que a gente tem hoje, essa confusão que é, né? Sim. E aí o seu trabalho, Isabel, quando traz a gente de volta para a natureza, tu tá resgatando essa população doente daqui, ó. Estamos doentes aqui, entendeu? E aí o resgate à natureza faz com que a gente volte para essa coisa do nosso centro, Do que nosso você falou, né? né? Para nossa casa interna. Para nossa, adorei essa analogia. É a nossa Vamos casa. cuidar do nosso quarto, né? Isso, esse aqui é o nosso quarto, né? A nossa suíte Master. master. É. A suíte master. Depois a gente vai entrando nos outros. nos outros e vai vendo. A cozinha é aqui. É, a cozinha aqui. É o lugar que tem que ser bem nutrido, Isso. bem cuidado, com amorosidade, né? Então, para não ter problemas. Isso aí. É muito bonito da gente ver, né? Que o nosso corpo é o nosso... É o templo, né? É o nosso templo. Uma colocação para ti daí de todos esses, eu vi a necessidade das pessoas que não gostam de tomar chá, né? As pessoas assim, para mim é difícil. E daí eu resolvi desenvolver as tinturas. E as tinturas é muito bonita de ver quando ela é feita, porque a planta doa toda a energia dela para aquele local ali, que é feito com álcool de cereais, né? Então a pessoa vai usar a tintura, pode levar para qualquer lugar. E a gente pensar assim, olha, que maravilha. Quando eu vi a primeira vez as folhas, eu fiquei assim, eu disse, olha isso que maravilha, as folhas eram verdes, ficaram marrom. E eu fiquei assim, maravilhada, né? Ela se deu para aquele processo. Pensar nisso, assim, a natureza é muito sábia. Que interessante, né? É muito sábia mesmo. Não é à toa que nós somos aprendizes nessa terra, Isso né? aí. Se a gente fosse perfeita, a gente não teria vindo para cá. Não. Então, Isabel, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Estar aqui no Pausa Saudável comigo nessa semana aqui especial. Eu te agradeço o convite, sou imensamente grata e ouvi a minha voz interna para te procurar. Eu disse, vou chamar ela para vir aqui conhecer o Espaço Criativo. Sim, foi muito bom, foi muito novo, vou várias vezes ainda, que a gente tá corrido, mas a gente vai arrumar uma pausa saudável para ir lá. Isso aí. Pessoal que ficou em casa ou no trabalho, enfim, onde você estiver, muito obrigada por ter ficado até o final. Semana que vem estarei aqui de novo. Beijos.